Boa noite, meus santos, amados e benditos irmãos. Louvado seja Deus que nos dá a oportunidade de podermos exaltar e bendizer o seu nome, de prestarmos a Ele um serviço de adoração, um serviço cultico e glorificar a esse bondoso Deus. Nós fazemos isso porque sabemos que o nosso Deus nos convoca a isso, a que no dia do Senhor nós possamos servir a Ele em adoração. É assim que nós nos relacionamos com o nosso Deus, cultuando a este Deus da maneira como Ele preceitua na sua palavra e da maneira como Ele estabelece em seu pacto conosco, que perdura até o dia de hoje. Assim, portanto, nós faremos isso iniciando orando ao nosso Deus. Por isso peço que vocês fechem os seus olhos, baixem a sua fronte e assim vamos falar com esse Deus. Senhor bendito e Deus maravilhoso, eterno, justo, perfeito e totalmente bom, exaltamos o teu santo e bendito nome e glorificamos ao Senhor na beleza da sua santidade, sabendo que o Senhor é Rei sobre tudo e sobre todos. Tu és, Senhor, o Criador de todas as coisas. Por isso, o Senhor é quem domina a tudo e a todos, quem rege todas as coisas, quem de fato conduz todos os acontecimentos para que tudo concorra para a tua santa e bendita glória. A Trindade Santíssima, augusta e merecedora de toda honra, glória e louvor, toda adoração é dada a ti, Senhor, não somente por nós, mas também por toda a natureza criada, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis, tudo exalta e glorifica o teu bendito nome. E nós nos regozijamos por sermos parte de todo este conjunto que adora ao Senhor, que exalta ao Senhor. Aqui, nesta noite, neste lugar, separado pelo Senhor, nós nos propomos a isto, convocados pelo Senhor, a adorarmos o teu santo nome, a aqui oferecermos um serviço de adoração, um serviço cultico ao Senhor, conduzidos pela mediação de Cristo Jesus unicamente e pelo poder do Santo Espírito. Fazemos isso porque o Senhor Jesus nos comprou, porque o Senhor Jesus nos libertou, nos justificou e nos santifica dia após dia, porque Ele nos selou com o seu Santo Espírito e assim temos a possibilidade de oferecermos ao Senhor adoração. Sabemos que por sermos falhos, não oferecemos uma adoração perfeita, Senhor, mas pelo teu Espírito Santo, que tudo aquilo que seja feito aqui, nós te rogamos que seja conduzido ao Senhor, oferecido ao Senhor, como aroma suave diante de ti, diante da tua presença. O nosso propósito e o nosso intuito nesta noite é apenas esse: louvar e bendizer o teu santo e excelso nome. Aqui também, Senhor, ouviremos da tua voz através do teu servo, Senhor. Por isso, fala conosco, nos transforma, nos edifica, para que não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Assim é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, agora abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 21 e façamos uma leitura alternada deste texto sagrado. Peço àqueles que puderem que se coloquem de pé, em reverência a essa santa e bendita Escritura, palavra viva e eficaz para cada um de nós. Salmo de número 21, leitura alternada. Diz assim a palavra bendita do nosso Deus, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste o desejo do coração e não negaste as súplicas de seus lábios. Pois os supres de bênçãos, de bondade,
pões-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu a deste, sim, longevidade para todos sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles como o ar. Todos nós, exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Bendito seja Deus. Ainda de pé, abramos os nossos hinários do hino de número 1, Doxologia, e juntos cantemos e exaltemos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Justo é o Senhor em seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Meus irmãos, esse é um momento de confissão e contrição, no qual o nosso Deus bondoso nos dá a oportunidade de estarmos confessando assim os nossos pecados. Nós sabemos que somos pecadores, infiéis, muitas vezes temos desagradado ao nosso Deus e ao seu Espírito. E Ele nos dá essa oportunidade de estarmos aqui pedindo perdão pelos pecados. Nós recebemos também da parte do nosso Deus a instrução que está em Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 19, que nos diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és fria e nem quente. Quem dera fosse fria ou quente. Assim, porque és morna e nem és quente nem fria, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, e a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todo quanto amo. Sê, porém, zeloso, arrependa-te. Amém. Baixamos assim, meus irmãos, as nossas cabeças e confessamos os nossos pecados. Em seguida estaremos orando, agradecendo ao nosso Deus com o nosso irmão Tiago. Agradecendo ao nosso Deus pelo perdão dos pecados.
Senhor, Deus de infinita bondade, graça, misericórdia e amor, louvamos a Ti, ó Deus, porque neste momento nos deste a oportunidade de confessarmos a Ti os nossos pecados e nos arrependermos verdadeiramente no Senhor e sermos gratos pela obra perfeita de Cristo Jesus, pois nele temos perdão, temos redenção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos purifica, para que assim prestemos culto agradável ao Senhor. Amém. Oramos gratos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse 5, de 7 a 13, nos diz: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos aproximou-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe o selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, de milhares e de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há, está dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja o nosso Deus, meus irmãos, pela sua palavra. Iremos nesse momento ficar de pé, os que assim puderem. Iremos louvar o nosso Deus com 2 cânticos: Senhor e Rei e Santo para sempre.
Se
sentar-se. Meus irmãos, esse é o momento de depositarmos no nosso gasofilaço os dízimos e oferta. Você que veio preparado, façamos isso. E recebemos do Senhor também a instrução em Gênesis 14, 18 a 20, que nos diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém. Assim como fez Abraão, façamos nós agora, ao som do cântico, Tudo Vem de Ti. Agradecendo ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus soberano, Deus que criou tudo pela Tua palavra, Deus. Bendito seja o Teu nome por isso. Senhor, nós nesse momento nos achegamos diante do Teu trono de graça para apresentar ao Senhor os dízimos e ofertas que aqui foram depositados. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos, porque conforme cantamos, vem das Tuas mãos, tudo vem de Ti e da Tua mão, ó Deus. Assim devolvemos, ó Deus, como obediência, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ordena na Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, para que esses dízimos e ofertas venham a servir tão somente para o engrandecimento do reino do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus, ó Deus, que tem suprido assim as nossas necessidades. Por isso, ó Deus, nós agradecemos, porque muitas vezes o Senhor tem nos dado além do que precisamos. Nos ajuda, ó Deus, a entender a Tua palavra, nos ajuda, ó Deus, a ser obedientes, ó Deus, ao Senhor, para que possamos, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor nos ordena. E se for por falta de entendimento, rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê o entendimento, para que possamos entender, ó Deus, o momento em que é oportuno, ó Deus, de depositarmos os dízimos e ofertas, ó Deus, aqui no gasofilaço. Abençoe essa congregação, todos aqueles, ó Deus, que dirigem. Peço ao Senhor que derrame as Suas bênçãos sobre a vida de cada família aqui representada, ó Deus. Peço ao Senhor que abençoe também a cada um dos irmãos que tiveram a oportunidade de depositar os dízimos e ofertas. Também aqueles que não tiveram a oportunidade, rogamos as Tuas bênçãos
e pedimos que o Senhor atenda na sua necessidade, ó Deus, seja ela espiritual ou não, nós pedimos que o Senhor abençoe. Deus, obrigado, Deus, por esse momento precioso na tua presença. É com gratidão que nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias na continuação da nossa exposição sequencial que temos feito. Nós ainda estamos no capítulo 1 de Ruth. Este é o segundo sermão dessa sequência. Compreende a perícope do verso 6 até o verso 22. Ruth, capítulo 1, dos versos 6 ao 22. Mantenha a sua Bíblia aberta. Antes disso, antes de lermos, nós oraremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, Deus soberano, Deus de infinita bondade e misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos achegamos, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença santa em oração. Depois de termos nos achegado aqui na Tua santa casa, atendendo a Tua santa e solene convocação, depois de termos lido a Tua palavra santa, autoritativa e inerrante, ela que nos corrige, nos exorta, nos mostra a direção no qual temos que seguir, depois de termos entoados louvores ao Teu nome, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, nós agora nos achegamos diante do Senhor para ouvir, ó Pai, da Tua voz. Assim te pedimos que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Usa os Teus simples servos neste propósito. Sou apenas um instrumento em Tuas mãos, apenas um vaso de barro nas mãos do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo. Que assim então sejamos edificados, sejamos instruídos pela Tua santa palavra, animados e confortados por ela, tendo então o nosso espírito vivificado por aquilo que o Senhor Deus mesmo já fez por nós em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, então na leitura e exposição desta palavra, é a oração que nós fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus, Ruth, no capítulo 1, dos versos 6 a 22. Ouça com atenção. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe
e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que se chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Meus irmãos, nossa exposição nesta noite inicia aqui neste verso 6. E este verso é fundamental para nós entendermos o que vai acontecer no decorrer dessa história. Este verso, ele é como se fosse uma dobradiça, como se fosse uma virada de chave para o que vem logo em seguida. No último sermão, se os irmãos se lembrarem bem, embora já tenha praticamente o mês dele, nós pregamos sobre o que acontece nos 5 primeiros versos. Recordando os irmãos, vocês certamente vão se lembrar que Elimeleque e sua família fizeram planos diante da fome que assolou a terra de Israel. Eles então traçam uma estratégia para fugir dessa fome, eles afastam-se de Deus por conta destas circunstâncias, mas aí então eles enlaçam-se no pecado. Eles casam os seus filhos, Malom e Quilion, colocando os seus filhos em julgo desigual com seus casamentos, e assim então eles permanecem longe do Senhor por mais de 10 anos, e o resultado, os irmãos bem sabem, eles colhem as consequências das suas ações, onde morrem tanto Elimeleque quanto Malom e Quilion. Mas agora aqui no verso 6 nós temos uma transição de tudo isso que acontece, e esse verso é extremamente importante para que nós entendamos o que se decorrerá na sequência dessa narrativa. Se você voltar os seus olhos novamente para o verso 6 e prestar com atenção nessa leitura, você vai ver que vai dizer: então se dispôs ela, que é Noemi, com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ela ouviu, Noemi ouviu, que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A primeira expressão que você vê aqui então é: então se dispôs. Este verbo que é utilizado para isso, este verbo hebraico, é levantou-se. Noemi então agora levanta-se e recomeça a sua vida. Ela se levanta e retorna de onde ela estava. Não só porque Noemi havia perdido tudo, seu marido e seus filhos, mas ela volta, ela retorna, como o próprio texto diz, porquanto ela ouviu falar que o Senhor se lembrava do seu povo. Mais uma vez, Deus visita o seu povo. Deus que havia visitado o seu povo anteriormente por conta do pecado deles. Lembramos, irmãos, que nós estamos após o período de Juízes, ainda compreendendo dentro desse período, onde o povo vivia na iniquidade, como numa espiral descendente, em pecado, e Deus então levantava um juiz para libertar esse povo quando o povo clamava diante de Deus. Então o juiz libertava o povo. O povo, sendo liberto, rendia graças a Deus e depois pecava novamente, servia após outros deuses. Então Deus castigava o povo novamente. Então o povo clamava a Deus e Deus libertava de novo, levantava um outro juiz para libertar este povo. Mas veja, por conta deste pecado, Deus visita o seu povo, Deus recolhe a sua mão. Deus é o dono de tudo. Como nós cantamos, tudo vem de ti, Senhor. Inclusive o nosso sustento, o nosso alimento, o ar que respiramos, tudo provém dele. Não é do nosso braço forte,
Não é da semente que lançamos ao solo. Não é do que fazemos ou que deixamos de fazer. É o Senhor Deus que sustenta a tudo e a todos. E assim então Deus havia visitado este povo. Deus havia fechado a sua mão por conta do seu pecado e aquele povo padecia de fome. Mas agora nós vemos então este verso 6 que Deus visita novamente o seu povo. A terra de Moabe, que era para onde Elimeleque e sua família haviam partido, não era o lugar do povo de Deus. A decisão que Elimeleque tomou foi uma decisão terrível, pois eles deveriam, sendo a situação com que passaram uma situação de pecado, eles deveriam voltar-se em arrependimento para com o Senhor. Mas o que eles fazem ali então? Eles tentam lidar com a consequência do pecado, não com a causa dele. Qual é a consequência? A fome. Qual é a ação deles? Vamos lidar com a fome, então vamos para outra terra onde tem comida, mesmo que ali não seja um lugar ordenado pelo Senhor. Eles deveriam, em vez disso, ter lidado com a causa. Qual é a consequência? A fome. Por que sobreveio a fome? Por conta do nosso pecado, porque nos afastamos do Senhor. Qual a razão disso, então? Deveríamos nos arrepender, deveríamos voltar a Deus e clamar a Ele por misericórdia. Era necessário ter lidado com essa situação com arrependimento, mas não é isso que acontece. Mas Noemi, mesmo tendo seguido seu marido, mesmo tendo visto seu marido e seus 2 filhos mortos, ela sabe que, embora Moabe fornecesse aparente sustento para ela, ali não era o local onde ela viveria para sempre. E isso há uma aplicação muito clara para nós, esse entendimento da parte dela. Você tem que saber que deixar o povo de Deus, você precisa saber que deixar a casa de Deus, ir para outro povo, ir para outro lugar, não é melhor. Não é melhor sair de perto do seu Senhor. Então você muitas vezes acha que saindo de perto do povo do Senhor, saindo de perto da igreja, da congregação do Senhor, você acha que vai resolver o seu problema. Então depois, quando você tem seus olhos abertos pelo próprio Senhor, então você enxerga agora que o local onde você está é um lugar errado. Então você percebe que o lugar para onde você tinha ido não é o local no qual Deus escolheu. Nenhum outro lugar é melhor do que a terra santa de Deus. Nenhum outro lugar é melhor do que o próprio Deus estabeleceu para que o seu povo permanecesse. Em Belém estava o santuário do Senhor. Em Belém estava a habitação do Senhor. Eles deveriam ter ficado lá e clamado ao Senhor, pois era lá onde o Senhor estava. Nós devemos ter prazer na comunhão dos santos. Nós devemos ter prazer em estar com o povo de Deus. Nós devemos ter prazer em estar na casa do nosso Deus. Por isso que eu disse isso no último sermão. Aqui é o nosso lugar. Aqui onde nós estaremos. Aqui onde nós viveremos toda a nossa vida. Pois um dia, nos teus átrios, vale muito mais que 1000. Se nós não tivermos essa compreensão de que aqui é o nosso lugar e que é melhor eu estar na casa do meu Deus, então, se eu desejar sair de perto deste Deus, Deus fará com que eu saia de perto dele. Ele permitirá com que eu vá para longe da sua casa. Ele fará então com que nós desfrutemos temporariamente do desejo do nosso coração, indo para longe dele. Mas então, quando você começar a desfrutar dos prazeres do seu coração, fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, então Deus transformará o seu desejo na mesma coisa que Ele faz com o filho pródigo. Ele transformará todos os prazeres deste mundo em alimento de porcos. É isso que Deus faz com o seu povo. Ele transforma todo o prazer desta terra em comida de porcos. E isso é a bondade do Senhor para com o seu povo. E você pode até estranhar, mas como transformar algo que é prazeroso em comida para um animal que era considerado imundo? Mas veja, Deus, ainda que permita que os seus saiam da presença dele,
ainda que permita que os seus experimentem os prazeres deste mundo, Ele um dia haverá, sendo você escolhido, eleito de Deus, haverá então os seus olhos abertos e descortinados, então Ele trará você de volta para a casa do seu Pai. Como a parábola da ovelha perdida diz, a ovelha estava perdida, desgarrada, era só uma em frente a tantas, as 100, mas o pastor vai atrás dela, a pega, ela sendo lacerada, presa nos espinhos, ele a pega, a coloca sobre os seus ombros e a traz de volta para a sua presença. Tudo o que acontece na vida do povo de Deus é providência da parte do Senhor, é providência graciosa de Deus. Agora a fome cessou. Deus proveu o seu povo. Deus trouxe pão de volta para o que significa Belém, a casa do pão. Esse versículo é chave para os demais, porque ele permite que nós olhamos e entendamos o que vai acontecer nos versículos posteriores. Se você voltar os olhos para a sua Bíblia, você vai ver que há uma palavra que se repete com tanta frequência nesse texto. Se você prestar bem atenção, você vai ver que dentro dessa perícope do verso 6 ao verso 22, não são poucas vezes que aparece a palavra voltar, dando ênfase naquilo que acontecerá agora nesta porção. Se você prestar atenção no verso 6, você vai ver no início dele: então se dispôs ela com suas noras e voltou. No verso 7, no final, indo elas caminhando de volta. No verso 8, disse-lhe Noemi: ide, voltai. No verso 11, porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. No verso 12, tornai, filhas minhas. No verso 15, eis que a tua cunhada voltou. No verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar. No verso 22, assim voltou Noemi novamente. Nos versos 1 a 5, você vê que eles partem, eles vão em direção contrária ao Senhor. Mas agora, dos versos 6 a 22, eles então voltam. Eles retornam. E eles retornam não apenas para um local. Belém não é apenas mais uma cidade. Eles retornam para o Senhor. A provisão de Deus está em que Ele lembra. A provisão de Deus está em que Deus visita o seu povo, trazendo o sustento que eles precisavam. Na primeira exposição, nós vimos as marcas do pecado. Nós vimos as marcas do pecado de Elimeleque e de seus filhos. Agora a marca do nosso texto é a graça do Senhor sobre o seu povo. Deus sustenta o seu povo. Deus dispõe Noemi agora para retornar para a sua presença. Deus a encontra aonde ela está. Deus a faz ouvir a sua palavra. Não é isso que o texto diz? Ela estava lá no povo de Moabe, onde ela ouviu que o Senhor Deus se lembrava do seu povo. O povo do Senhor ouvirá a sua voz. A palavra de Deus encontrará caminho até chegar ao coração dos seus filhos. Aqueles que estão distantes, seja fora ou dentro da igreja, o Senhor fará com que cada um deles ouça a sua voz. As ovelhas ouvirão a voz do seu pastor. Outrora em trevas, outrora perdida no pecado, agora então elas começam a ser resgatadas novamente do pecado. Como Provérbios no capítulo 25, no verso 25 vai dizer: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vinda de um país remoto. Como água fria para aquele que está sedento, tais são as boas novas vinda de um país remoto. A descrição no final do nosso texto que Noemi faz acerca de si mesmo é: não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque eu estou amargurada. Deus pesou a mão sobre mim. Mas agora ela ouve falar que o Senhor se lembra do seu povo, como a água chegando a ela que estava sedenta. É o mesmo desejo, embora em um outro contexto, que aquele rico da parábola da história do rico e do Lázaro vai pronunciar, quando ele diz: manda que molhe um pouco, uma gota de água aqui na minha boca, porque eu estou sedento neste lugar. Estava afastado do Senhor, lançado no inferno, distante de Deus. Ele diz: molha a minha boca, porque tenho sede.
Pelo menos uma gota de água goteja aqui na minha boca, porque eu estou sedento. Aquele homem, nesse contexto, parecia querer refrescar a sua alma. Mas veja, esta água só chega aqui e agora. A água não é disponibilizada para todos para sempre. Pois, se você tomar da água da vida e beber, você jamais terá sede. Porém, se você a rejeitar, não tomar da água da vida e não a beber, quando Cristo voltar, você não a alcançará mais. Então ouça a voz do seu Senhor, ouça isso aqui, ouça isso agora. A palavra do Senhor é a provisão graciosa dele para com o seu povo. O Salmo 145, se você puder abrir sua Bíblia, Salmo 145, dos versos 13 a 17. Você vai ver que é Deus em quem dá o alimento, ou Deus quem tira o alimento, e Ele o faz no seu próprio tempo. Ele quem governa tudo e todos, Ele é o Rei de toda a criação, e Ele faz tudo quanto lhe apraz. Salmo 145, nos versos 13 a 17, diz: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Yahvé, o nosso Senhor, é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Yahvé sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor, o Deus pactual, em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Mas a nossa narrativa segue. E se você observar então a partir do verso 7, você vai ver que vai chegar num momento muito difícil desse texto. Na verdade, isso é um ponto de vício, talvez na vida de qualquer pessoa. 3 mulheres completamente tristes, angustiadas. 2 delas perderam seus maridos. Uma delas perdeu o marido e seus 2 filhos. Tribulação grande que talvez nenhum de nós não tenha passado algo semelhante. Mas agora o desenrolar dessa história tem base naquilo que foi ouvido por Noemi, a providência do Senhor revelada sobre o seu povo. Então você vai ver um diálogo dessas 3 mulheres, seguidos a partir do verso 7, nesse caminho de volta até a terra de Judá. Nós vamos ter uma ação de Noemi para com as suas noras, bem como a reação dessas noras para com Noemi. Se você voltar os seus olhos para o verso 7, você vai ver ele dizer: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo, com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Perceba aqui que há um grande afeto de Noemi para com as suas noras. E essas noras são generosas na retribuição que fazem para com a sua sogra. Elas se dispõem, dispostas pelo Senhor para retornar à terra de Judá. Elas seguem juntas, como você vê no final do verso 7, em direção a Judá. Então elas já saem de Moabe, partindo em direção a Judá. E aqui você vê uma benevolência de ambas as partes. Noemi ressalta a bondade das suas noras para com os seus filhos e para com ela. E certamente então nós compreendemos que Noemi também era bondosa para com as suas noras. Porque quando Noemi menciona que elas a deixem, ambas choram em alta voz. Isto é um exemplo para todas as noras e sogras que temos neste mundo. Como nós devemos tratar uns aos outros.
embora o elo de ligação entre elas, que é o filho no caso, essa é a ligação entre a nora e uma sogra, é pelo casamento do filho, embora esse elo de ligação tenha sido quebrado pela morte de Malom e Quilion, ainda assim elas viviam em unidade e em benevolência umas com as outras. Não é a ideia mundana que se tem, onde nora e sogra, que terrível. Não é essa ideia mundana de desacordo, de briga, de confusão, de desarmonia que o mundo propõe para dentro de uma família. Mas aqui a unidade é evidenciada, servindo também de exemplo para nós. E esse exemplo que é trazido aqui, ele vai ser lembrado posteriormente, lá no capítulo 2, no verso 11, quando Boaz vai se lembrar e vai falar, enquanto ele conversa com Ruth, dessa benevolência dela para com a sua sogra. A harmonia familiar é evidenciada. Você deve respeitar a sua nogra, a sua sogra respeita a sua nora. O respeito mútuo claramente é demonstrado aqui, mesmo sendo um contexto de tragédia, mesmo tendo morte ali envolvida, mesmo o elo de ligação entre elas estando quebrado, o respeito é demonstrado aqui neste texto. Se houvesse qualquer animosidade entre elas, cada uma ia para o seu caminho. Quebrou a ligação que eu tinha com você, então agora cada um segue a sua própria vida. Cada uma segue seu caminho, ninguém mais ia querer saber da outra. Mas elas seguem juntas, como o próprio texto diz. Elas saem da terra de Moabe e partem em direção à terra de Jerusalém e volta a Israel. Mas Noemi vai insistir, então, em mandá-las voltar. E Noemi diz isso, ela insiste porque não havia mais nada que Noemi pudesse conceder às suas noras. Não havia mais como Noemi conceder frutos a elas. E isso claramente evidencia aquilo que o próprio Israel já tinha, como se que é a conhecida lei do levirato. Quando um irmão falece, o irmão seguinte dele casa com aquela mulher para continuar a descendência do seu irmão. Mas Noemi então despede as suas noras, porque não havia mais como ela fazer isso. Inicialmente ela despede, se você prestar atenção no verso 8, ela vai despedir como que com uma oração. Ela vai dizer no final do verso 8, que o Senhor use com vocês de benevolência. No verso 9 ela vai dizer que o Senhor dê que vocês sejam felizes. Noemi instrui as suas noras que Deus é a fonte de todo o bem, Deus dá a benevolência, Deus é quem as dá a felicidade. Ela reconhece que Deus é quem abençoa o seu povo. Ela reconhece que o que acontece aqui é fruto da ação do Senhor sobre a vida dela. Mas você vê então o que acontece dos versos 11 até o verso 13. Quando ela diz, porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado sobre mim a sua mão. Noemi não tem mais nada a oferecer às suas noras, e é por essa razão que ela vai dizer, por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado a sua mão sobre mim. A sua sogra se amarga por não ter mais como ajudar as suas noras. Não há mais como fazer isso. Não tem mais possibilidade para essa situação. Então Noemi concede a situação de retornarem para a sua casa. E ela então vai tentar convencer as suas noras para que voltem. Mas algo então vai nos chamar a atenção com relação a essas noras. Se você prestar atenção no verso 9, você vai ver que quando Noemi menciona que elas devem retornar do caminho e a deixar
o que acontece com elas? Choram em alta voz. Noemi insiste com elas, e mais uma vez no verso 14, o que acontece com elas de novo? Choram novamente em alta voz. Mas você vai ver então, no decorrer da narrativa, que uma se despede dela e retorna para Moabe, e a outra então se apega a ela e segue em direção a Israel. Por que esse ponto então é tão importante para nós? Você certamente deve se lembrar da história do jovem rico, que é trazida tanto em Lucas, no capítulo 18, quanto em Mateus, no capítulo 19. Você vai ver que esse jovem rico se chega até Jesus e diz: bom mestre, que farei eu então para herdar a vida eterna? Jesus disse: cumpre toda a lei. Jesus então cita a lei, aquilo que ele deve fazer. O jovem diz que já cumpre todas estas coisas. Então Cristo diz: para que você seja perfeito, então, vai, vende tudo e dá aos pobres. Então siga-me. O resultado, vocês sabem bem o que acontece. O jovem fica triste. Por quê? Porque era dono de muitas posses. Este jovem não segue a Cristo porque era dono de muitas posses. Assim, muitas vezes, não poucos de nós deixamos a igreja de Deus, deixamos ao Senhor. Por quê? Porque nós amamos mais as riquezas do que o próprio Deus. Este homem, este jovem entristecido, não podia se apartar de onde estava o seu coração. Ele não conseguia seguir a Cristo porque ele era dono de muitas posses, e o seu coração, como diz a Escritura, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Esta parte claramente nos mostra como em um momento específico da vida, mesmo diante de muito choro, como foi o caso de Orfa, alguns vão dar as costas ao Senhor. Alguns darão as costas ao Evangelho e voltarão por seus caminhos. Eles seguirão o seu próprio coração. Pessoas abandonam a Cristo mesmo com tristeza. Pessoas abandonam a Cristo mesmo que com lágrimas nos olhos. Alguns não, alguns deixam o Evangelho como animais violentos, como animais que estão presos em jaulas, então eles querem sair de uma vez por todas no meio e poder se entregar, se lançar, mergulhar dentro dos seus prazeres. Mas outros não. Outros deixam o Evangelho com profunda tristeza. Você vê aqui então, choraram no verso 9, choraram no verso 14, em alta voz. Mas então, com um beijo, Orfa deixa a Noemi. É isso que está escrito no verso 14, se você voltar aos seus olhos. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Ruth, porém, se apegou a ela. Noemi então diz a razão disso. Não foi simplesmente um abandono, não foi simplesmente um atender à voz da sua sogra. Veja o que ela diz no verso 15. Eis que a sua cunhada voltou para o teu povo e retornou para onde? Para os seus deuses. Noemi tinha dito para elas: eu não tenho mais como conceder filhos, eu não tenho mais como conceder o marido que você quer, eu não tenho em mim como fornecer a tua necessidade. Orfa então deixa a casa, Orfa então abandona, Orfa volta para os seus deuses. Ela volta para a prática da iniquidade, ela volta para a adoração aos seus deuses, mesmo que com lágrimas, mesmo que com muito choro, mesmo que com aparente dor, ela deixa o povo de Deus. Mesmo que com muito choro, com lágrimas nos olhos, com aparente dor, ela deixa o povo de Deus e ela deixa o próprio Deus. No texto, aparentemente, essas duas noras são bastante parecidas. As duas choram. As duas dizem que não deixarão a sua sogra. As duas saem nesse percurso caminhando em direção a Judá. Alguns comentaristas vão dizer que dentro desse percurso elas vão como que até ao limite da terra. Então elas saem de Moabe e vão em direção a Judá. Mas quando chega no limite da terra, é isso que acontece. O Senhor mostra que alguns ainda haverão de tentar permanecer dentro do povo de Deus,
dentro do povo de Deus enquanto eles conseguirem negociar alguma coisa, enquanto eles tiverem aparentemente algum benefício diante do povo de Deus. Aparentemente Orfa deixou seus pais, aparentemente Orfa vai para a terra de Judá. É isso que diz o verso 7. Todas elas caminham em direção à terra de Israel, todas elas caminham em direção à terra santa, onde Deus se manifesta, onde estava o Senhor, onde o Senhor falava com o seu povo. Orfa então está nesse caminho, indo em direção à terra de Judá. Ela então chora quando Noemi fala para ela, para que elas retornem. Ela chora só em pensar em desistir desse caminho. Lágrimas caem dos seus olhos. Parece que ela estava segura no seu caminho. Mas no final desse caminho, que Noemi que Orfa achava que estava segura, então agora ela age. Como aquele discípulo que diz: Senhor, eu vou te seguir, mas espera só um pouquinho. Deixa só eu primeiro ir sepultar o meu pai. Deixa só eu ir primeiro cuidar das minhas coisas deste mundo, depois eu te sigo. Na abrangência da vocação, muitos de nós amamos os nossos irmãos. Nós amamos a comunhão. Parece que amamos estar na presença do Senhor, estar aqui uns com os outros. Mas parece que quando se surgem coisas complexas, parece que quando as dificuldades adentram no meio do povo, parece que quando se insiste para que você considere o caminho que você está seguindo, quando o caminho não vai dar onde você realmente queria, que é satisfazer o seu próprio coração, quando você então, assim como Orfa, se dá conta de tudo aquilo que deixaria para trás, talvez a possibilidade de não ter mais marido ou filhos, então ela se dá conta do que ela vai perder. Ela então abandona a sua nora, ela abandona a direção que ela estava indo para o povo do Senhor, em direção ao próprio Deus. Ela tristemente e rapidamente volta aos seus deuses. Ficar sem marido? Coisa terrível. Ela amava o marido, ela queria ter maridos, queria ter filhos, mas ela desejava isso mais do que qualquer outra coisa. Ela preferiu voltar aos seus deuses, ela preferiu voltar a ter um marido do que ir em direção ao Deus de Israel sem marido nenhum. É como se ela dissesse: Noemi, se tu me prometesse pelo menos que lá em Judá eu encontraria alguém e eu pudesse então ter um marido, então eu iria. Se eu encontrar alguém lá para mim, se eu encontrar um marido nessa igreja, eu vou para lá. Se Deus me prometer que eu vou ser feliz se eu aceitar o evangelho, então eu aceito, eu vou servir a Cristo. Se Ele me prometer que eu vou ter saúde, então eu aceito isso. Se Ele me prometer ter uma família, que eu vou casar, que eu vou ter filhos, eu vou ter uma família bonita, então eu aceito, eu sirvo a Ele. Mas então, quando eles adentram a igreja, ao povo do Senhor, e eles verem que eles não vão encontrar o desejo do coração deles muitas vezes, então eles fazem o quê? Voltam. Eles retornam aos seus deuses. E embora o pecado seja amargo, para alguns a falta do pecado é mais amarga ainda. Facilmente os homens se alegram com seus prazeres. Facilmente os homens insistem em seus pecados, insistem nos caminhos em que estão seguindo. E eles tentam conciliar as duas coisas, a sua vida pecaminosa com a vida de serviço ao povo do Senhor. E eles aparentemente seguem junto com o povo em direção a Israel, em direção ao Senhor. Mas quando eles são apertados, quando eles são constrangidos, será que é isso mesmo que você quer? A consequência da sua decisão é essa aqui. Quando eles então são apertados, disse, o que eles fazem? Eles largam rapidamente a Cristo, pois eles consideram os prazeres desse mundo mais doces do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então não são poucos que se apartam do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que com lágrimas em seus olhos. Muitos não encontram o que esperam em Cristo.
Então eles deixam e abandonam a casa do Senhor, eles abandonam o povo do Senhor e eles retornam correndo para os seus deuses. Enfermos só querem ficar curados. Eles dão tudo para ter saúde. Pode vir aqui, pode orar por mim, porque eu preciso de saúde. Eu preciso estar saudável. Como foi pregado hoje pela manhã. Ah, se eu tiver saúde, então eu tenho tudo. Não, você precisa de Cristo. Ainda que sem saúde, ainda que sem marido. Mas os homens não, eu preciso da minha saúde. Se eu for curado, então eu vou à igreja. Como nós pregamos na parábola do leproso. Enfermo, separado das ações cerimoniais de Israel. Mas ele então se chega a Cristo, humildemente, ele se prostra com o rosto em terra. Cristo então cura ele, tocando nele, purifica aquele homem instantaneamente, mas Cristo dá uma ordem para ele. E o que ele faz? Imediatamente ele desobedece à ordem expressa de Cristo por ele. Imediatamente ele desobedece ao Senhor. Essa parte então nos mostra como é fácil muitos deixarem ao Senhor, se você não se apegar a Ele como sendo aquilo que é o mais precioso para a sua vida. Agora a nossa narrativa se encerra. Orfa abandona a Noemi, volta aos seus deuses, mas no verso 14 diz que Ruth se apega e crê. Mesmo Noemi insistindo com Ruth, como fez com Orfa, Ruth põe fim a esse debate com uma profissão de fé. Leia comigo dos versos 15 a 18. Se você puder ler juntamente comigo, no capítulo 1 dos versos 15 a 18. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ruth pede para que ela deixe. Na verdade, Noemi pede para que Ruth a deixe, mas Ruth responde diretamente: eu não a deixarei. Ruth estava determinada a seguir a Deus. Independente do país, ela iria. Independente onde ela fosse morar, ela iria para habitar lá. O desejo dela é de se unir ao seu povo. O teu povo será o meu povo. O desejo dela é de servir a esse Deus. O teu Deus será o meu Deus. Todos os deuses de Moabe são deixados para trás. Tudo que deste mundo é passageiro é deixado para trás. Só o Deus de Israel é o Deus único, vivo e verdadeiro. Só nele nós confiaremos. Só a Ele nós serviremos. Se eu tiver que morrer aqui, então é aqui que eu morrerei. Mas eu não tornarei de volta à idolatria. Eu não voltarei para os outros deuses, nem que eu tenha que morrer aqui. Este entendimento de Ruth deve ser o nosso entendimento enquanto convertidos. O Senhor é o nosso Deus, por isso nós oramos a esse Deus: Senhor, nos ajuda para que nós nunca jamais te deixemos, para que nós nunca jamais saiamos da tua presença. Tu és o nosso Deus de eternidade a eternidade. Reconhecer isso é reconhecer também que o povo do Senhor é também o nosso povo. A nossa lealdade a Cristo deve ser muito mais sublime do que a lealdade de Ruth para com Noemi. A nossa passagem então se encerra nessa noite dos versos 19
19 a 22, dizendo: Então ambas se foram, até que se chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O nosso texto, então, deste primeiro capítulo, se encerra da mesma forma que ele começou, tratando sobre o alimento. Saíram no período da fome e agora chegam de volta no período da cega, da cevada. Agora há uma nova história. Aquela história triste, aquela história que parecia que seguia claramente o padrão dos juízes, então tem uma reviravolta. Agora há alimento para uma nova história, na história da redenção. Ela retorna amarga, ela diz que o seu nome deve ser Mara, porque grande é a amargura que o Deus Todo-Poderoso deu a ela. Mas para que uma terra seja plantada, é necessário que ele primeiro seja revolvida. Deus revolveu a vida de Noemi para inserir a semente que ele desejava. Como nós vimos no último sermão, claramente a graça de Deus em meio a todas aquelas tragédias era demonstrada com a chegada de Rute, porque você conhece a história. Você conhece o resultado dessa história. Você sabe que ali foi inserido mais um gentio dentro do povo do Senhor. A semente é plantada agora, começa a germinar no caminho da história da redenção. Tudo estava sendo preparado para a vinda do nosso rei. Antes, 4 pessoas haviam saído da terra de Belém de Judá em direção a Moabe. Agora retornam apenas 2, Noemi e Rute, a Moabita, com ela. Noemi vai cheia e volta vazia. Sai ditosa, volta pobre. Sai alegre, volta amarga. Tinha marido e tinha filhos, agora não tem mais nada. Seus sentimentos não são mais os mesmos. A sua vida estava diferente do modo do início. Sua vida não é mais a mesma, porque Deus pressionou a sua serva. O Senhor humilha a sua igreja por meio de vários sofrimentos, a ponto de nós dizermos que o nosso nome é amargo. O Senhor pressiona, o Senhor força o seu povo, o Senhor lida com a dureza do coração do seu povo. Aquela que desobedeceu a Deus apenas em busca de dias melhores, agora volta vazia e aflita à presença dele. A ovelha estava perdida, machucada, lacerada pelo pecado, presa aos espinheiros. Mas agora ela é retornada, porque o Senhor Deus a dispõe para voltar à sua presença. Os piedosos não estão livres de tribulação. Nesse texto nós aprendemos que, independentemente de onde nós estivermos, em casa ou fora dela, nós não estaremos livres da tribulação. O Senhor nos faz passar por sofrimentos para nos preparar. O Senhor nos faz passar por dificuldades para nos preparar. O filho a quem Ele ama, Ele disciplina. Por meio de muitas aflições, nós iremos entrar no reino dos céus. Deus não está simplesmente nem somente irado contra nós, nos fazendo passar por essas tribulações, mas Ele nos trata. Ele nos trata para que nós retornemos à sua presença, e Ele requer de nós paciência. Noemi então é conduzida com paciência diante dessa tribulação. Quando nós sofremos por conta dos nossos pecados,
Muitas vezes nós nos iramos. Quando alguma coisa acontece que não é de acordo com o desejo do nosso coração, nós nos zangamos rapidamente. Rapidamente nós ficamos irados. Ou até se nós somos tratados diante do nosso pecado, se nós somos corrigidos ou exortados, nós nos iramos, ficamos chateados, nós tratamos mal os outros. Nós muitas vezes atacamos os outros por conta disso. Mas Noemi não diz nada para aqueles que a contemplam retornando. Alguns comentaristas vão dizer que Noemi, quando se chega, as mulheres veem ela chegando e dizem: não é essa Noemi? Eles dizem que não é simplesmente como se fosse uma pergunta, mas é como se algumas estivessem zombando dela. Não era essa Noemi que saiu daqui? O marido com o filho em busca de bens, em busca de saciar sua fome, e agora volta assim? Como que se fosse com desprezo. Mas Noemi apenas diz: me chamem de amarga. Ela fala calmamente e ela diz: isso depende do Senhor. Deus é o autor e governador da vida. Por isso ela diz: grande amargura me tem dado o Senhor Todo-Poderoso. Muitas vezes nós lidamos com o sofrimento e com as lutas da nossa vida, não querendo reconhecer a vontade de Deus sobre nós. Mas nós devemos reconhecer dessa mesma forma: o Senhor está fazendo isso para nos tratar, para nos levar de volta a Ele e a sua presença. Nós muitas vezes não sabemos lidar com os males das nossas vidas porque nós somos impacientes por natureza. O que acontece na nossa vida não depende de sorte ou de azar. Não é minha azarada, foi para lá e agora morreu todo mundo. Não é isso que acontece. Deus é quem regula tudo o que acontece com o seu povo para o seu próprio bem. Que lições então nós podemos tirar e levar para casa esta noite? Deus é tão bondoso conosco, irmãos. Muitas vezes a terra se torna amarga diante de nós para que o céu se torne muito mais prazeroso. O pecado inicialmente parece ser doce, mas no fim ele é amargo como o absinto. Deus trata conosco. Deus nos fez ouvir a sua voz onde quer que nós estávamos. E assim então fomos chamados por Ele, chamados para retornar à sua casa, para que nós estivéssemos todos aqui diante dEle, diante da sua presença. O Senhor disciplina os filhos a quem Ele ama. E depois então Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Embora você possa estar passando por um grande deserto, Deus provê aquilo que é necessário para você. O Senhor provê o que cada um de nós precisa. O Senhor proveu a nossa maior necessidade, que é Cristo Jesus. Em Cristo nós encontramos perdão para todos os nossos pecados. Nesse primeiro capítulo você vê que o povo peca contra o Senhor, e porque o povo peca contra Deus, vem a fome. Mas então você vê no início dessa exposição que o Senhor proveu pão novamente ao seu povo. Deus torna a dar alimento ao seu povo. Não é um simples alimento, porque Ele é o pão da vida. Quando o povo tem sede, o Senhor provê a água da rocha. Mas Ele mesmo é a água do qual nós nunca mais teremos sede. Ele provê o cordeiro para sacrifício. Isaac diz: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas o cordeiro, cadê o cordeiro? Então Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ele não diz um cordeiro qualquer. A expressão em Gênesis, no capítulo 22, no verso 8, que Abraão dá em resposta a Isaac é: Deus proveu para si o cordeiro. Ele proveu para nós o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso Deus é o Deus da provisão, tanto no pão que nós comemos diariamente, quanto na redenção que desce dos céus, no pão e no sangue que está aqui diante de nós, no pão e no sangue que redime a nossa alma, que graciosamente nos é apresentada aqui e nos é dada gratuitamente por intermédio de Cristo Jesus. Em segundo lugar, atente para a sua relação familiar descrita.
que os nossos lares não sejam um campo minado, que os membros dos nossos lares não tenham mais prazer fora do nosso lar do que dentro dele. Nossos lares precisam ser harmônicos. Casamentos devem ter harmonia no Senhor, seguindo o modelo de Cristo, como Cristo ama a sua igreja e a si mesmo se entrega por ela. E isso se estende aos demais membros da família. Isso estende ao tratamento da sua sogra, da sua nora, do seu genro, do seu cunhado, daqueles nos quais você considera não muita ligação, porque não é do mesmo sangue que o seu. Mas você precisa ter prazer no seu lar. E a oração que Noemi faz aqui no verso 9 é a minha oração para com os irmãos esta noite. Que o Senhor vos dê que sejais felizes nos seus lares. Que o seu Deus vos dê que sejam felizes nas casas com os seus maridos. Que o Senhor abençoe os seus lares, abençoe as suas casas, as suas esposas, os seus filhos, noras, sogras. Que Ele sempre use de benevolência para convosco. O terceiro e último aspecto dessa noite, então, está em Provérbios, no capítulo 8, dos versos 18 a 21. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Eu ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Apegue-se ao Senhor, Ele é o bem mais precioso das nossas vidas. Esaú troca a sua herança, Esaú troca a sua bênção por algo momentâneo, algo que vai satisfazer ali naquela circunstância a sua necessidade. Elimeleque troca a presença do Senhor, o povo do Senhor, para ir para Moabe satisfazer uma necessidade momentânea, a fome. Orfa deixa o povo de Deus, volta até os seus deuses para não ficar sem marido e filhos. Irmãos, o nosso Deus é o bem mais precioso que todos nós temos. Ele é mais precioso do que qualquer glória dessa vida. A nossa fala deve ser: eu não troco esse lugar aqui por nada. Nós estamos na casa dele, com o povo dele, na presença dele, sendo alimentados por ele mesmo, tendo perdão por nossos pecados encontrados nele, participando de forma real e espiritual do corpo e do sangue dele. Apegue-se ao Senhor, deseje a Cristo, ser dele para sempre, mesmo que você perca tudo. Não deixe que o falso brilho das coisas deste mundo te atraia mais do que o brilho daquele que é Deus de Deus e luz de luz. E assim então nós cantaremos como aquele cântico que é bem conhecido: o brilho deste mundo se apaga ante a ti, a glória desta terra nada é, pois tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é a tua presença, Senhor. Que a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo.
A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Meus amados irmãos, como eu sempre gosto de deixar claro, nós temos aqui hoje, pela graça do Senhor, um meio de graça para a nossa santificação e para a nossa edificação. O sacramento é para nós um aspecto visível, um sinal visível de uma graça invisível, de uma graça interior. E a graça que nos é concedida da parte de Deus através da Santa Ceia é exatamente a nossa santificação no Senhor. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que há poder propriamente nesses elementos que são retirados do uso comum, mas eles representam corpo e sangue de Cristo, e através disso o Espírito Santo de Deus opera em cada um de nós, a todos aqueles que recebem este sacramento em fé. Isso acontece também porque nós entendemos que a presença de Cristo Jesus, o Senhor da mesa, que nos convoca, é uma presença real. Embora seja espiritual, nós não possamos ver com os nossos próprios olhos carnais e terrenos, mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está presente de fato em nosso meio, enquanto participamos dessa mesa de comunhão com Ele. Se assim não fosse, não haveria necessidade de que Paulo deixasse muito bem claro que nós deveríamos examinar a nós mesmos, para assim podermos tomar do pão e beber do cálice. E portanto nós temos essa oportunidade de examinar cada um a si mesmo, e assim diante do Senhor orar de maneira individual para participar deste sacramento. Isso acontece porque nós não podemos participar desse sacramento de qualquer maneira, de qualquer jeito. Assim, portanto, você tem a oportunidade de fazer isso individualmente, e em seguida eu orarei de forma audível em favor de todos nós. Oremos. Senhor bendito, Deus nosso, nosso Salvador e nosso Redentor, havendo nós louvado o Teu nome, aqui cantado, lido a Tua palavra, ouvido da Tua voz, agora estamos diante da mesa do Senhor, para juntos, Senhor, podermos comungar. Mas, Senhor, sabemos e reconhecemos que não podemos participar deste sacramento de qualquer forma, de qualquer jeito. Pelo contrário, a Tua palavra deixa muito bem claro que nós devemos examinar a nós mesmos e assim comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E esta é a razão de haver muitos que estão fracos e doentes também, e não poucos os que dormem, como diz a Tua palavra. Tem misericórdia de todos nós, Senhor, para participarmos deste sacramento. Somos falhos e pecadores, e Te pedimos, Senhor, compadece-te de cada um de nós. Estende da Tua graça sobre todos nós que participaremos deste sacramento. Assim também
eu te apresento, Senhor, esses elementos retirados do uso comum e que aqui, nesta ocasião, representam corpo e sangue do Senhor. Sejamos fortalecidos, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta não é uma mesa da Igreja Presbiteriana, é uma mesa do Senhor Jesus. Portanto, se você é batizado, pertence a uma igreja genuinamente evangélica, que prega a palavra em verdade, que administra corretamente os sacramentos e que aplica também corretamente a disciplina, você não somente pode, mas deve participar juntamente conosco, se você está apto. Assim, portanto, peço a todos aqueles que participarão deste sacramento se coloquem de pé para receberem os elementos. O presbítero Paulo distribuirá o primeiro elemento e eu peço que os irmãos aguardem para que possamos cear todos juntos. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, como lemos aqui, tomou do pão e o partiu e disse: tomai, porque este representa o meu corpo. Assim, portanto, todos nós juntos tomamos e comamos. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja sempre
haver partido o pão, o Senhor Jesus tomou do cálice e disse: este cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, um sangue derramado para a remissão de todos os nossos pecados. E nós agora, por ordenança do Senhor, tomaremos do cálice e juntos beberemos, fazendo como o Senhor nos ordena: fazer isto em memória de mim. Bebamos. Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor, te somos muito gratos, Senhor, por participarmos desses sacramentos, por podermos, Senhor, sermos edificados dia após dia, por podermos, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito sobre nós, crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento da Tua Palavra, por podermos ser fortalecidos, ter a nossa fé fortalecida. Louvamos e bendizemos o Teu nome, te rogamos, continua agindo no nosso meio, continua agindo sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu bendito nome. É o que nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, iremos cantar o hino de número 6, Doxologia. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Faremos assim a leitura da pergunta de número 64 do breve Catecismo de Westminster. A pergunta de número 64. Pergunta. Vamos lá, todos juntos? O que conquista o mandamento exige? O mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos exercícios a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus nosso Senhor, nosso Salvador, não há outro bem que possuamos além do Senhor. Não há um outro a quem nós devemos adorar. Não há um outro a quem nós podemos clamar. Todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria, toda a bondade pertencem a Ti somente. Amém. E nós, como Teus servos, Senhor, reconhecemos isso. Somos agradecidos por podermos, Pai, mediante a mediação de Cristo e a ação do Teu Santo Espírito sobre nós, podermos, Senhor, nos chegar até este lugar e aqui louvar o Teu bendito nome, e aqui ouvirmos da Tua voz, e aqui, Senhor, compreendermos, como disse o Teu servo, de que o nosso lugar é quedado aos Teus pés, de que o nosso lugar é em Tua presença,
e de que jamais poderemos nos afastar do Senhor e trocar todas estas infindas bênçãos, infindo cuidado sobre nós, por falsos deuses, por todas as coisas que o nosso coração idólatra erige em nossas vidas. Não, Senhor, não podemos trocar nada disso por coisas vãs e fúteis. Tem misericórdia de nós como teu povo, Senhor. Nos santifica na verdade da tua palavra. Que sejamos edificados cada dia, de maneira que o Senhor opere em nós tanto o querer quanto o realizar para a glória do teu nome. Que, como disse aqui, não saiamos da mesma forma que entramos aqui, Senhor. Pelo contrário, que saiamos transformados e edificados, sabedores do que o Senhor nos exortou nesta noite. E, Senhor, dispostos a mudarmos a nossa conduta. Tu, Senhor, que és Deus forte sobre nós, que nos fortalece, Senhor, e que nos conduz, te rogamos. Abençoa mais esta semana, Senhor. E que debaixo do teu paternal cuidado sejamos dirigidos em tudo aquilo que fizermos. Que busquemos servir ao Senhor e que busquemos desenvolver as nossas atividades em honestidade, de maneira a glorificar o teu nome, sabendo que não fazemos a homens, mas fazemos ao Senhor. E que nessas coisas todas o Senhor seja glorificado. Nos abençoa, abençoa o nosso lar e a nossa casa. Senhor, os nossos filhos, os nossos familiares, nós te rogamos, Senhor, que o Senhor cada vez mais nos dê entendimento da tua santa palavra. Que o Senhor cada vez mais avive em nós o desejo de nos aproximarmos, de lermos, de meditarmos e de nos apropriarmos da tua bendita palavra. Porque ela é luz, ela é lâmpada, ela nos mostra o caminho, ela nos diz o que o Senhor requer de cada um de nós. E não podemos ir a outro lugar se não tivermos a tua palavra, se não tivermos a tua direção. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque as nossas vidas estão em tuas mãos. Assim, portanto, faze o teu querer, Senhor, em nossas vidas, em todos nós. Te rogamos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Pai, que o Senhor restaure a saúde de cada um deles. Pai, que o Senhor afofe-lhes o leito e conduza os tratamentos que serão feitos ou que têm sido feitos. Há aqueles que aguardam, Senhor, procedimentos cirúrgicos, que o Senhor abra as portas para que assim aconteça conforme a tua vontade. E que tudo isso, Senhor, seja conduzido a bom termo para a honra e glória do teu bendito nome. Tem misericórdia de nós como teu povo e nos guia como nossa luz. E agora, meus irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, bendito, bondoso Pai, repouse sobre todos nós que aqui estamos, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Podem sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus para todo sempre. Quero saudar os nossos visitantes, a nossa irmã Gardênia, acertei, né? Gardênia, que nos visita. Já tinha vindo aqui? Não, né? Mora aqui no bairro? Lá onde? É, né? Entendi.
Seja sempre bem-vinda, minha irmã, em nosso meio. Que o Senhor lhe abençoe. Você já é cristã, né? Já é crente, né? O Senhor te abençoe, te conduza, te faça prosperar naquilo que você empreende para a glória de Deus. Nosso irmão também da Pissarreira, nossos irmãos, né? Da Pissarreira, nosso irmão Tiago, Luciane, e a mãe do nosso seminarista Eliseu Júnior, irmã Ruilane, está de viagem aqui. Vai passar mais dias? Vai esperar, sim, verdade. A Luciane está em vias de fato já, né? Tá para quando? Qualquer momento? Deus nos dê graça e continue conduzindo. Então ela vai aguardar. Bendito seja Deus. Vamos lembrar de orar por isso, para que tudo continue sendo conduzido a bom termo. Que Deus os abençoe sempre. Nosso presbítero Paulo também, nosso amigo, ele disse que está em vias de fato de pedir a carta de transferência, porque ele está vindo mais vezes agora, né? Diz que o povo na Pissarreira pergunta: cadê o presbítero que não quer vir para a igreja? Será que desviou? Desviou não, está na casa de papai, rapaz. Está na casa de papai. Bendito seja Deus pela vida dele. Meus irmãos, nossos avisos. Na quarta-feira, a nossa reunião de oração e estudo bíblico. E temos estudado aqui aquele livro, né? Resolução de Conflitos. Tem sido maravilhoso, uma bênção, uma grande bênção mesmo. Às 19 horas, tá bom? A nossa reunião de oração e estudo bíblico. Espero que os irmãos participem, reservem esse momento, criem o hábito de vir à igreja. Criem o hábito de vir à igreja. Domingo, a nossa escola dominical, às 9 horas da manhã, classe única, que nós temos feito esses dias, né? Estudando esse tema de educação, criação de filhos, família. E à noite, o nosso culto solene, com a graça do Senhor, às 18h30. Eu acho que sábado não tem nada, né, de sociedade. Quer dizer... verdade. No sábado, eu lembrei agora, dia 3, tá me lembrando, haverá o avanço missionário lá em Demerval Lobão. E aí haverá evangelização na parte da manhã e a parte da tarde, algumas atividades e uma palavra que eu vou dar lá para as pessoas que estiverem lá. Os irmãos que quiserem ir, se organizem para que nós possamos nos organizar em caronas e assim podemos estar presentes ali, a contribuirmos, né, para o reino de Deus. Avanço missionário. Desde as 8, começa pela manhã, desde as 8 da manhã, mais ou menos. Mais algum aviso? Que eu lembre não, né? Que eu lembre aqui não. Então que Deus nos abençoe com oração silenciosa. Nós estamos despedidos ao nosso momento de comunhão ali atrás.